E aí, beleza? Sheila se mostrou a morta-viva mais legal que você possa encontrar em uma série. O único problema é que mata pessoas e devora sem piedade. E em Santa Clarita Diet, série da Netflix de 2017, nessa segunda temporada veremos que seu mal afetou outras pessoas, que pode ser a chave para a tão sonhada cura. Mas Sheila continua impulsiva e ataca sempre quando tem oportunidade, onde agora quer matar até um grupo específico de pessoas e vai mostrar a eles que é uma zumbi corretora de imóveis assassina. Eu vou lá pra fora. Manda um zap quando você terminar. Sheila e Joel são um casal de corretores mais simpáticos de Santa Clarita, na Califórnia. Mas um belo dia, misteriosamente, vomitou, além de muita coisa verde, uma bolinha vermelha. E junto com ela, sua vida, pois Sheila acabou morrendo. Mas olha só que ironia, continuava viva. E eu sei que isso parece estranho, mas agora era uma morta-viva, ou como vocês conhecem, uma zumbi. Mas um pouco diferente, bastante consciente e muito inteligente. Então, na primeira temporada, vimos todo o desenrolar desta simpatia de corretora de imóveis se adaptar às suas mudanças, que agora tem uma fome voraz por carne humana. E claro, mata e come pessoas sem piedade. Mas precisava de alguma forma achar a cura, ou pelo menos formas de se controlar, já que Sheila, cada dia sua fome aumentava mais, e matar já estava sendo um costume. E pior, começou a deteriorar, perdendo o dedinho do pé e quase um olho. Mas com a ajuda de Eric, vizinho nerd que era apaixonado pela filha deles, Abby, descobriram um livro e uma cientista, que em resumo precisavam, dentre outras coisas bizarras, um vômito de um cérebro para prepararem um soro para não transformarem Sheila em um monstro comedor de cérebro. O único problema é que a única sérvia que encontraram era a avó do diretor Novak. E bom, a polícia não entendeu muito bem porque Joel queria o vômito de uma senhorinha. E terminamos a primeira temporada com um casal preso, pois Sheila, que já era um perigo, estava presa em seu porão. E Joel, bem, que não conseguiu convencer os psiquiatras, ficou preso em um manicômio. E olha que lá até fez um amigo, Ron. E como não tinha com quem falar sobre sua esposa zumbi, disse a ele, já que era um maluco em um manicômio e ninguém iria acreditar nele. Só que Joel mais tarde descobriu que Ron tinha perdido sua esposa e mostrou muita compaixão por ele. E isso foi o passe para fora daquele lugar, pois segundo a psiquiatra, ele não tinha nada de louco, era o cara mais normal que apareceu ali em meses. A única coisa que ele tinha era preocupação, e isso não era motivo para ficar preso em um manicômio. E Abby, através da internet, conseguiu um sérvio que vomitaria para ela, já que o último não deu muito certo. O problema é que o doador de vômito estava achando que era algum tipo de fetiche de Abby, e queria aproveitar dela de alguma forma. E sabendo disso, Sheila manipulou Eric para colocar algumas algemas nela, mostrando que sairia facilmente dela, pois já que era um zumbi, não sentia dor. Olha isso. Que merda, e agora, hein? A gente vai achar minha filha. Me ajuda a arrumar isso antes. Merda. Já Joel, depois de sair do seu manicômio, passou no seu fornecedor de carne humana do necrotério. Só que agora estava atrás de algo específico, uma bilis de uma pessoa da Sérvia. Mas Abby estava bem. Apesar das investidas do maluco, ela tinha spray de pimenta e era bem corajosa. E conseguiu tal vômito e voltou para casa. O lance é que o cara sérvio foi atrás de Abby e, por ironia, já estava apaixonada por ela. E talvez tenha sido sua pior escolha, pois Sheila estava em casa e aí você já sabe, né? Faminta como estava, devorou o sérvio. Meu Jesus amado. O lance é que quando Joe chegou em casa, a cozinha tinha uma nova decoração, com alguns tons de vermelho vivo, e talvez isso não era normal. Mas depois de se explicar, Eric finalmente conseguiu fazer o teste do soro, e Sheila não iria piorar. E isso sim, era uma boa notícia. O problema era limpar toda aquela bagunça, até que o soro ficasse 100% eficaz. E como foi culpa de Eric deixar Sheila se soltar, teria que ir ao mercado comprar produtos de limpeza.
E foi lá que conheceu Ramona e facilmente sentiram uma ligação, já que se abriu aos seus atuais problemas com a mãe de sua amiga. Tinha problemas com manchas de sangue na parede. O lance é que Sheila, apesar de ser um zumbi, ainda era uma boa mãe e esposa. E sinceramente é um zumbi mais legal que eu já vi em uma série. E como ainda ficaria presa no porão, Joey levou a ela um rim para que não jantasse sozinha. E tivemos uma revelação interessante no final deste episódio, pois Ramona e Eric trocaram telefones e começaram a se conhecer. E disse a ele que não tinha mais namorado, pois tinha acabado de terminar com ele. Mas estava bem, pois quem sentiu foi ele. Ele sentiu mais que eu. A gente podia sair um dia desses. Você é louco? E aí descobrimos que não era só Sheila a zumbi estranha desta série. Que Sheila acordou estranhamente agitada e saiu para correr que nem louca no deserto atrás de Coelho. Que segundo ela era a única forma de canalizar sua raiva. Que nesse episódio foi útil para que o casal vendesse uma casa, que era disputada por mais um casal de corretores rivais de Joey e Sheila. Que por ironia e oportunidade, a cliente tinha uma cachorrinha, que era o seu maior amor. E como este casal deixou a porta aberta, ela fugiu. E quem foi a louca a correr atrás dela? A nossa zumbi corretora. E facilmente, depois de se sujar um pouco, recuperou a cadelinha. E por esse motivo, conseguiram vender aquela casa. Já Eric e Abby tinham que apagar os e-mails do cérebro, já que trocaram mensagens, a polícia poderia encontrar e relacionar a morte dele com Sheila. E no apartamento dele descobrimos que este lance de zumbi tinha bem mais casos do que apenas Sheila, pois mais um casal estava atrás do tal cérebro, e justamente atrás de sua bilis. E Joel e Sheila tiveram uma surpresa depois da venda promissora. Descobriram que iria construir um condomínio do deserto, justamente onde enterraram Gary, aquele corretor de imóveis que queria comer Sheila. Mas quem acabou comendo ele foi Sheila, literalmente. E lá, desenterrando o corpo, acharam a cabeça do Gary. E olha só, até falaram com eles. Gary! O que fizeram comigo? Sei lá. Premissa básica de qualquer apocalipse zumbi: destruir o cérebro para que não volte a te matar. E isso Sheila e Joel não sabiam. Que bom, Gary estava até bem consciente, apesar de não saber que era um zumbi, mas antes de destruírem a cabeça e seu cérebro, ele pediu para ajudar a sobrinha Kayla. E como não podiam ficar dando bobeira, levaram a cabeça de zumbi para casa. E para ajudá-lo tinha uma missão: dar à sua sobrinha Kayla uma escritura da casa de Gary, para que ela tivesse uma vida boa, já que isso era a única coisa boa que ele poderia deixar. Então, em resumo, deixaram a cabeça dele no porão e foram até lá. Que as coisas não são tão simples, pois a garota até gostou de ganhar uma casa, mas seu antigo namorado tinha roubado seu carro e nada adiantava ter uma casa sem poder ir até ela. E mais uma vez, o coração mole e morto de Sheila fizeram eles irem atrás do cara, que bom, por $350 devolveria a chave do carro. Mas descobriram algo interessante: o cara era um nazi safado e a fome de Sheila deu a ela até uma ideia. Não entendi foi nada. Já Eric finalmente foi à casa de Ramona e ela não perdeu tempo, já mostrou interesse nele. E já saindo nos beijos, e o marinheiro de primeira viagem sabia que iria rolar de verdade e foi no banheiro se preparar. Mas lá descobriu do que realmente Ramona gostava: era de comer homens na sua banheira. Que eu até achei que ele seria devorado por ela pedindo ajuda para Abby pelo celular, mas na verdade finalmente perdeu sua virgindade. Que para Abby, achando que iria matar uma zumbi assassina, apenas pegou Eric na cama com Ramona. Mas Abby, trocando informações com Ramona, ela disse que também era uma morta-viva e precisava do mesmo soro como Sheila, pois também estava se deteriorando. Ai, meu Deus. Caiu já faz uma semana. Eu tive que prender com velcro. Já Sheila ficou ainda mais animada, descobrindo que poderia ter um time inteiro de nazi safado para devorar. Só teriam que armar um bom plano para isso. E o pobre do Eric também descobriu o que era um fora, pois Ramona só queria o soro, por isso se aproximou dele, apenas por interesse de não se transformar em um monstro, deixando o coitado do Eric na mó bad. Mas Abby descobriu sobre a cabeça de Gary no porão, que com certeza é algo estranho. E mais uma discussão em família, pois Abby não gostava
pensavam que mentiam para ela. Só que aí revelou sobre Ramona, que teria mais uma morta-viva andando e matando por aí. Então iriam à casa dela para saber o que tinha em comum, para talvez acharem uma cura juntos. Que bom, encontraram ela na porta da sua casa, que tinha acabado de fazer uma vítima. Jesus Cristo! Tem parte de um corpo aqui. É meu almoço. Tá bom. Com a conversa foi que explicaram tudo o que aconteceu, mas aparentemente não tinham nada em comum. Apenas o fato que eram muito melhor agora e precisavam matar compulsivamente. Só que Ramona era um pouco descuidada. E matar sem ter um parceiro poderia ser perigoso. Levantaria várias suspeitas e poderia deixar pistas para a polícia. Mas o que entregava a garota era a bolinha vermelha que Sheila e ela vomitaram, pois a bolinha de Sheila estava guardada em um freezer. Já a de Ramona estava no balcão em um terrário. E detalhe, Ramona cuidava da bolinha. Sua bola criou pernas? Eu chamo de bolinha de pernas. Eu quero ir pra casa. Mas o lance de ter um parceiro fez Ramona ter uma ideia. Fez Eric de refém e ele iria matar com ela. E claro, não tinha chances de escapar, pois se tentasse, ela o mataria. E naquela noite de jantar na casa de Sheila, o lance era salvá-lo. Mas que bom, saíram na porrada com a coitada. Só que eram vários contra ela e ela só queria um parceiro, assim como Joey e Sheila. Então teve uma aula de relacionamento a longo prazo, que na verdade demoravam alguns anos para que existisse uma certa confiança, e não apenas 2 dias. Então a garota decidiu ir embora e deixar a bolinha com pernas para Joey e Sheila cuidarem. E foi nessa que Joey descobriu o que ambas tinham em comum. Na mesma sexta-feira que foram a um tal de Japopos, restaurante de frutos do mar, ela pediu o mesmo prato, que pode ser isso que infectou ambas. Mas precisavam saber se mais alguém comeu o especial de moluscos para assim salvar a humanidade. Que nesta série, Joey é o único preocupado com isso, se passando por um cara que queria fazer um documentário sobre gorjetas e precisava dos recibos. E olha, eu achei que foi uma ótima desculpa. Verdade. Mas Sheila queria devorar o tal nazi, então montaram um lugar bem organizado e limpo e deixaram a cabeça de Gary e a bolinha com pernas junto em seu armazém e forjaram uma situação para atrair, dizendo que tinha artigos da Segunda Guerra do lado alemão para vender. E com uma vez intolerante para que o mané achasse que estava na vantagem. E o lance era ser mais restrito possível e não comentar nada sobre isso com ninguém. Mas Ron, o amigo do manicômio de Joe, apareceu no seu trabalho e mostrou que sabia muito bem quem era Sheila. Essa é a sua esposa. Cérebro. Uai. Claro que teve que arrumar uma boa desculpa para Ron não abrir o bico, pois achava que o cara era tão maluco que não iria lembrar. Mas naquela tarde era o momento da visita do cara nazi, que Sheila estava esperando para matá-lo. Só que por ironia tivemos mais um convidado, e o cara era do grupo, mas também era um cadeirante. E aí a superioridade moral estava abalada, e começaram a ter uma discussão sobre discriminação. E se era moral matar um cadeirante que fazia parte de um grupo ético errado. Mas ficaram em cima do muro e não iriam fazer isso com o rapaz. Só que se mostrou um babaca preconceituoso total. E como deram a desculpas que não iriam vender nada que estava no baú, que inclusive estava vazio, o cadeirante achou que eles não queriam vender nada por ele ser cadeirante, dizendo várias ofensas para Sheila, e o lance dele era que ele queria ser tratado como todo mundo. Então, já que ele queria ser tratado como todo mundo, a discussão moral acabou e Sheila arrancou um pedaço do seu pescoço e o outro ela mordeu sem piedade. E talvez a cena mais confusa e estranha deste episódio. Eu vou lá pra fora. Manda um zap quando você terminar. Depois desta confusão, Joey descobriu que foram 3 pessoas que comeram um especial de molusco no Japopos, e Sheila, Ramona e um coronel do exército aposentado. Então Joey precisava vê-lo. Só que descobrimos que mais pessoas estavam atrás de Sheila, os mesmos que toparam com Abby e Eric na casa do Serf, onde tentaram tirar a informação de Ron e levavam este papo de bolinha com pernas e zumbi bem a sério. O problema é que este tal coronel era persuasivo e não disse nada de relevante para Joey. Na verdade, estava mostrando um comportamento bastante estranho. Ele disse que não estava sozinho no dia que foi comer o especial de
de moluscos, então daria o telefone da sua acompanhante. Mas achando que foi um mal entendido, Joe estava indo embora. E ao apertar a mão, descobriu que o coronel também era um zumbi. E era uma péssima hora para aprender tanto. Mas com muita dificuldade conseguiu enfiar o seu martelo com faca adaptada na cabeça do coronel. E ainda destruiu sua bolinha com pernas. Faleceu. O lance era ir atrás do fornecedor de moluscos, aí descobriria o que causou tudo isso. Mas só tinha um problema, Sheila estava muito estressada e agora estava atacando a si mesma, como fez na reunião com seu chefe, que não era aberto às novas possibilidades em construir casas, arrancando seu próprio dedo. Pois a raiva era tanta e ela fez isso para não comer o seu chefe, que em resumo precisava de meios de controlar sua raiva, para não sair matando as pessoas por aí. E nesse episódio, quem ajudou a descobrir a empresa que fornecia moluscos foi Eric, que estava bem carente de um pai, até insinuando que Joey poderia ser. Mas interessante foi que Sheila teria uma reunião com seu mesmo investidor e precisava manter a calma para não atacar ninguém. Mas acho que a terapia com a bolinha não deu muito certo, pois tentando se acalmar apareceu em casa apenas à noite, com Joey preocupado com ela. E um detalhe, tinha um coração em sua mão. Que merda! O problema é que ela não lembrava de nada. Estava achando que tinha matado o seu chefe Carl. Que bom, felizmente o seu chefe chato ainda estava vivo. E o tal investidor também. Mas Sheila foi demitida por não ter aparecido. O problema agora era não lembrar onde esteve. E não fazer a mínima ideia de quem ela matou. Mas Lisa, sua vizinha, que estava tendo um caso com a policial Garcia, deu a ela a dica. Disse que na noite passada estava impossível, pegando fogo, e como saíram juntas foi um caos total. Mas como não queria jantar com elas naquela noite, foi buscar sua lagosta no seu tanque de lagosta, que era uma referência ao time nazi, onde ela já matou 2 deles. E olha, mais um estava dentro da sua geladeira. Não, o morango acabou. Só tem aquela lagosta de ontem à noite. Que loucura. O lance é que esse maníaco trabalhava em uma oficina. Então o lance era até lá, pois precisavam ver se o local não tinha provas que ela deixou. Mas tinha câmeras, e o tal nazi trabalhava em um turno sozinho. E foi o momento que olharam nas câmeras para ver exatamente o que Sheila fez. E bom, ela se mostrou boa na luta e deitou o cara na porrada. E foi algo bem impressionante, pois ela não lembrava de nada. O problema é que deixou uma bota para trás, e isso era uma prova de um crime. Só que foi um animalzinho maravilhoso que pegou a bota e isso foi facilmente recuperado. E agora era só deletar as filmagens, mesmo Sheila achando que poderia se transformar em um monstro e atacar pessoas sem saber de nada. E Joey, pensando em cuidar da sua mulher, não iria trabalhar sem ela. Já que foram 20 anos de parceria, então abriu sua própria imobiliária, achando que tudo iria ficar bem, pois ninguém estava investigando os casos. Mas talvez estavam errados, pois Anne Garcia, a policial e namorada de Lisa, estava investigando sim e até pintando as provas, e com certeza chegaria em algum lugar. No dia seguinte, Joey foi até a empresa de moluscos, que eram bem simples e apenas uma pessoa tomava conta. Ruby. O problema é que o tal molusco que transformava pessoas em zumbi vinha justamente da Sérvia, e segundo Ruby, se multiplicava muito rápido. Ela tinha mais de 5.000 moluscos em seus tanques, que deixou Joey bastante preocupado de como faria para acabar com tudo aquilo, já que Ruby, achando que ele queria roubá-la, o mandou embora. Mas conseguiu um dos moluscos, e os quadros da policial Anne não tinham uma certa ligação. Na verdade, eram apenas imagens que não chegavam a lugar nenhum, e por isso iria continuar tentando, que era outra preocupação do casal. E por fim, o molusco, que era quase indestrutível, visto que todas as tentativas de matá-lo só deixava ele cada vez mais forte, e ainda era bastante faminto. Acho que ele tá bem vivo. Puta merda! Nossa. Mas Abby achou no livro sérvio
que acabariam com eles com fogo. Então arrumaram um forno e Joe e Sheila foram lá roubar os moluscos. Só que ficaram enrolando tanto para roubar os moluscos que Ruby chegou, onde iria atirar nos dois. Mas revelou que mais cedo mais pessoas tinham ido atrás dos moluscos dela. E ainda pior, eles estavam lá esperando para explodir o reservatório com uma bazuca. E foi exatamente isso que fizeram depois de errar o primeiro tiro. E eram justamente aquele casal que sabia de Sheila. E o plano, depois de matar todos os moluscos, era acabar com todos os zumbis infectados. Então o lance de Joe e Sheila era fugir o mais rápido possível. Que bom, por um lado, que os moluscos, transformadores de pessoas em zumbis, estavam destruídos. Mas por outro, a policial foi mais fundo e sabia dos assassinatos, tinha como partida a morte do Gary. Então convenceu a Homicídios a começar a investigar o caso. E Joel sabia que se começasse a investigar a fundo, iriam chegar até eles. Mas Joel e Gary ficaram muito amigos e ele topou ajudar através de uma gravação na caixa de mensagens de Dan e iria provar para a polícia que ainda estava vivo. Claro, antes tiveram que apagar várias brincadeiras do Gary que falava realmente o que aconteceu, que Sheila devorou os dois, mas sua gravação que provava que estava viva deu certo e iria confundir todo o caso. Mas só tinha um problema: Gary não queria mais viver. Eu quero que vocês façam uma coisa por mim. Eu quero que me matem. O tal plano do celular até deu certo, só que a policial enviou o telefone para a perícia, onde poderiam colher digitais e recuperar as mensagens apagadas, que deixou os dois mais loucos ainda, já que as mensagens apagadas era a prova que Sheila era uma assassina canibal. E para Joel não tinha mais o que fazer. Teriam que fugir de Santa Clarita em menos de uma hora e meter o pé na estrada o mais rápido possível. E por esse motivo estavam fazendo as malas e colocando todas as roupas no carro. E nesse momento a policial Garcia apareceu, perguntando o que estavam fazendo com todas aquelas coisas no carro. E a desculpa foi que iriam doar. E nessa hora recebeu a ligação do técnico da perícia, que o telefone era pré-pago e não conseguiu recuperar as mensagens, que foi um momento de alívio para Joel. Fim da linha, gente. Eu vou ali vomitar e já volto. Eles não encontraram nada. Você falou que ia vomitar? Mas na alegria, Sheila acabou dando suas pulseiras para ela. E foi este barulho que estava na gravação. E no momento que estavam se despedindo de Gary, ela foi até o deserto e iria prender os dois pelo assassinato do ex-delegado Dan. Mas o desenrolar foi interessante, já que Sheila foi para cima dela e, atirando em sua barriga, descobriu que ela era uma morta-viva. O lance que a policial Garcia era religiosa, então estava achando que era obra do Todo-Poderoso, pois viu também a cabeça de Gary e em sua visão poderia ressuscitar pessoas. E com o final de temporada mais estranho que eu já vi, a policial Garcia só precisava de um sinal, onde nesse momento houve uma imensa explosão, que inclusive foi feita por Abby e Eric, que queriam destruir uma companhia. E assim se rendeu ajoelhada aos pés de Sheila, sendo agora sua nova serva. Você é instrumento dele. Como eu posso servi-la? Bom, a coisa agora ficou estranha. Uma das séries mais divertidas e gore que você pode assistir na plataforma vermelha e sem se preocupar com nada. Me diverti bastante. Sheila, com todo o carisma de Jill Barrymore, e Joel, interpretado por Timothy Olyphant, é risada na certa. Claro que a terceira temporada vou trazer pro canal e a única dor é saber que esta série foi cancelada. Isso sim é de chorar. E olha, Sheila agora tem um novo dom: persuasão. É isso, pode livrar sua cabeça de ser presa. Que pensando bem, seria bem divertido ver Sheila em uma prisão. Mas lembre-se, é apenas uma teoria. Bom galera, este foi o Solucionando Filmes. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui.